principal polo produtor de laranja, conhecido como Cinturão Cintrícola de São Paulo e Triângulo Sudoeste Mineiro, teve uma produção menor na safra 2018-2019 na comparação com o ciclo passado. Os números foram divulgados ontem, dia 10, pela Fundecitrus. Veja as informações com o repórter Gustavo D'Angelo. Laranja 2018-2019 no Cinturão de São Paulo e Minas Gerais se encerrou em 288.980.000 caixas. O número é 28,2% menor do que a produção do ciclo anterior, que foi de 398.350.000 caixas e 11,6% inferior à média das safras dos últimos 10 anos. A produção foi ainda 0,8% menor do que a projeção inicial, de 288.290.000 caixas, realizada em maio de 2018. Nesta temporada, o clima foi determinante para a queda no rendimento dos pomares. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. Festa Nacional da Maçã abre nesta sexta-feira e comemora a safra cheia no Rio Grande do Sul. Os detalhes com a repórter Annelise Nicolodi. Uma programação recheada de atrações começa nesta sexta-feira em Veranópolis, na Serra Gaúcha, a 10ª Festa Nacional da Maçã. O Rio Grande do Sul é o segundo maior produtor brasileiro da fruta, com 14 mil hectares plantados em 26 municípios e uma produção anual de 470 mil toneladas. A FEMaçã vai até o dia 21 de abril com muitas delícias à base da fruta, como geleias, doces e compotas. A programação também contará com shows nacionais, como o da dupla Fernando e Sorocaba. A Festa Nacional da Maçã concentra as atividades no Parque de Exposições José Bim e também no Ginásio Municipal de Veranópolis, a terra da longevidade e berço nacional da maçã. Do Rio Grande do Sul, Annelise Nicolodi. Grande parte das propriedades rurais estão fazendo diagnóstico de gestação. Nesse momento, o produtor aproveita para realizar o descarte de vacas. A técnica visa saber quais fêmeas emprenharam na última estação de monta. Nós vamos saber agora, no quadro Tecnologia e Produção, quais critérios são utilizados para realizar esse descarte corretamente. Acompanhe. A técnica do descarte é um momento em que é decidido quais animais irão permanecer entre o rebanho. O principal método recomendado por profissionais da área para fazer o descarte é analisar o desempenho reprodutivo. É o animal que emprenhou ou não, e aí você mantém ou não esse animal. Então é o que a gente fala que é a vaca falhada. A vaca falhou na estação, ou seja, saiu da estação de monta vazia, e aí você vai decidir se você mantém ou não esse animal no rebanho. O ideal é que você possa descartar a maior quantidade de animais que não emprenharam, para não manter esse animal que talvez tenha um problema reprodutivo dentro do teu rebanho. Nesta etapa terão novilhas, vacas primíparas e multíparas na fazenda. A pesquisadora explica como realizar o descarte corretamente de cada uma. A novilha é o animal que, se atingiu a puberdade, atingiu a maturidade sexual e entrou em estação de monta com condições reprodutivas, com uma boa condição corporal, ela tem a obrigação de emprenhar. Não emprenhou na estação? Descarta. Não segure esse animal porque ele já te deu trabalho bastante e não mantém. O produtor precisa ter atenção quanto aos critérios de descarte. Não é porque a vaca falhou uma vez que necessariamente ela precisa ser descartada. É possível sim dar uma segunda chance, principalmente se tratando de uma fêmea primípara. A primípara é a categoria mais delicada que a gente fala. Por quê? Muitas vezes esse animal não está ainda no peso adulto, é a primeira gestação desse animal, é a primeira lactação desse animal. Então, é um animal que geralmente tem uma dificuldade maior de retornar à ciclicidade, de emprenhar novamente. Essa categoria sempre te dá um índice mais baixo de prenhez, isso é normal. E é essa categoria que às vezes você segura o animal que falhou. Já a multípara é um animal adulto, tem fertilidade, emprenha, é uma vaca integrada no sistema, tem mais de 2 partos e lactações, acostumada com o bezerro ao pé. Porém, multíparas com 2 falhas seguidas
também devem ser descartadas. Na prática, doutor, o produtor, ele faz esse descarte corretamente? Ele sabe fazer esse processo ou comete algum erro, às vezes, de descartar uma novilha, uma vaca e o problema é o touro? Teoricamente, ele descarta sim pela falha reprodutiva. O que pode acontecer de erro é que às vezes essa falha reprodutiva não é culpa da vaca. Como assim? Você fez o exame andrológico dos touros? Não fiz. Então você não pode dar certeza. Não, eu fiz o exame andrológico dos touros. E a condição corporal das vacas? Elas estavam bem? Elas conseguiram ganhar peso durante a estação de monta? Se o animal não tinha condição nutricional adequada, você vai descartar o animal por uma falha sua, porque você não deu condição adequada para esse animal. Às vezes você precisa descartar, não estou dizendo para segurar todo mundo. É questão de ter critério e saber se o seu descarte está sendo feito realmente consciente, realmente sabendo que o seu touro era adequado, a sua condição nutricional dos animais era adequada, ou se você está descartando porque você tem que descartar, porque te falaram que tem que descartar. É importante você ter consciência do descarte que você está fazendo. De Campo Grande, Kaile Rodrigues. E durante mais de 6 horas, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, foi ouvida ontem na Comissão de Meio Ambiente da Câmara Federal. Em debate, a liberação do uso de novos agrotóxicos no país. Veja só. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, defendeu a liberação pelo Ministério da Agricultura de 86 novos produtos elaborados com agrotóxicos nos primeiros meses do governo. Nos últimos anos, o número de autorizações cresceu de 139 em 2015 para mais de 450 em 2018. Para a ministra, a demora na aprovação dos defensivos no Brasil levou a um aumento no uso de produtos contrabandeados. E a nossa lei propicia isso. Cada vez que nós deixamos na fila por 8 anos, 5 anos, um produto, eles acabam entrando no Brasil de maneira ilegal. E essa maneira ilegal é que tem trazido transtornos, acidentes para o campo, para o meio ambiente, para as pessoas. A ministra prestou esclarecimentos sobre o assunto a deputados das comissões de Agricultura e Meio Ambiente da Câmara. Ela defendeu a regulamentação dos defensivos agrícolas e salientou que o processo é realizado em conjunto com a Anvisa. De Brasília, Áquila Bacelar. E por aqui agora o assunto é a enfermidade do casco em bovinos. Esse problema está entre as principais enfermidades que afetam o rebanho brasileiro e é responsável por cerca de 60% das causas de claudicação, condição que provoca dificuldade do animal em caminhar. O repórter Vinícius Souza conversou com o professor de clínica veterinária e médico veterinário também da Uniderp Agrárias aqui em Campo Grande, José Henrique, e traz mais detalhes sobre o assunto. Acompanha a nossa programação. O desgaste dos cascos causa enormes prejuízos econômicos. Isso porque o animal que é acometido por essa enfermidade não consegue andar direito, não se alimenta e aí perde peso. Isso também se relaciona aí com a produção leiteira, que diminui, e também na produção da carne. Para a gente entender um pouco mais sobre esse assunto, eu converso com o professor José Henrique. Ele é professor de clínica veterinária e médico veterinário na Uniderp Agrárias. Professor, muito obrigado pela sua participação. Conta para a gente qual que é o principal problema que faz com que essa enfermidade se desenvolva. Nós temos alguns fatores predisponentes para esses problemas de casco. Seria a terra muito úmida, a formação de barro, isso umedece o casco e torna ele mais frágil para aguentar as intempéries do dia a dia. Um outro problema seria exatamente o contrário. Um chão muito duro de cimento, ele acelera o desgaste do casco do bovino e também faz com que o bovino comece a mancar mais rápido. E um outro problema é uma doença que chama laminite. Ela é causada pelo aumento de ingestão de grãos. Isso acontece em vacas de alta produção de leite, em bovinos confinados, que faz com que o osso de dentro do casco ele fique solto, que o tecido que prende ele no casco se degenera e aí esse osso solta e começa a produzir vários problemas no casco, como sola dupla, erosão de talão, achinelamento, hematoma subsoliar, entre vários outros problemas. E é mais comum a gente encontrar na pecuária de pasto ou no sistema de confinamento? Sempre no sistema de confinamento o problema é mais comum.
porque associa esses fatores predisponentes, que seria o concreto, a lama e o excesso de carboidrato, que é o comum num confinamento. O olhar do produtor já identifica esse problema? Como é que a gente faz para ter um diagnóstico? O ideal seria fazer o casqueamento preventivo 1 a 2 vezes por ano nesses animais de maior predisposição, que seriam os animais submetidos ao confinamento. Caso isso não aconteça, o produtor vai identificar esse problema com a claudicação. O animal vai começar a mancar e aí você percebe que ele tem um problema provavelmente de casco. E as formas de tratamento quais são? Seria o casqueamento, antibióticos, anti-inflamatórios e curativos diários nesse animal. Agora, os danos causados por essa enfermidade no animal, o que acontece com o animal? Primeiro, a parte produtiva, ele para de ganhar peso, ele para de produzir leite e no rebanho leiteiro, o casco junto com a mastite é a principal causa de descarte da vaca ainda na sua fase produtiva. Então, tem um prejuízo econômico muito grande ao produtor. Essa infecção também do casco pode comprometer os ossos, articulações e isso levar o animal até a óbito. O comportamento do animal muda quando ele tem esse problema? Sim, ele fica mais tempo deitado, ele para de comer, ele diminui muito a sua ingestão, por isso que ele diminui a produção de leite e de carne. Tá certo, então muito obrigado pela sua participação. Lembrando a você que essas e outras entrevistas podem ser revistas quando você acessa ao portal sba1.com. De Campo Grande, Vinícius Souza.